pessoal, conversando com mentes brilhantes, hoje está com Isadora Machello, que é presidente e fundadora da Fomenta. Isadora, muito obrigada pela tua presença, participação, vontade de ajudar, vontade de dividir conhecimento para esse projeto. Conta um pouquinho da tua experiência profissional, da tua história de vida, sobre como foi essa caminhada até chegar na Fomenta. Perfeito. Bom, Luciana, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, honrada, né, de fazer parte desse programa, de alguma forma poder contribuir com o seu projeto. Bom, apresentando então, eu sou Isadora, tenho 33 anos de idade, que eu acho que esse é um tema que a gente vai falar depois, já vou deixar claro aqui. Eu sou de Campinas, eu sou bióloga de formação, eu fui para a área acadêmica, então depois eu fiz um mestrado em oceanografia, na área de ciências marinhas, né, de biologia marinha, e aí depois entre o mestrado e doutorado eu fundei a Fomenta, e aí até hoje estou, né, praticamente desde 2018 com um time mesmo, né, a gente fundou em 2015, e aí gerenciando, liderando, né, time, mas que vai crescendo a cada ano. Mas a Fomenta, assim, só para explicar um pouquinho, né, ela surgiu na verdade, quando eu estava nessa busca de querer trabalhar, sair fazer uma transição de carreira, né, eu comecei a fazer voluntariado em ONGs, e eu vi que tinham talentos brilhantes lá, histórias incríveis, tecnologias sociais incríveis, né, que o mundo precisava conhecer. E aí eu não sabia quase nada de terceiro setor, comecei a estudar, comecei a me voluntariar na parte mesmo da gestão, que era onde eu queria até aprimorar profissionalmente, e aí foi que eu fui vendo a oportunidade, né, do fortalecimento do terceiro setor, do fortalecimento das ONGs na gestão. E aí, fazendo vários rabiscos e perguntas, entrevistas com diversos gestores de ONGs, né? Não só de Campinas, mas na época do interior, eu lembro que eu pegava o carro de Jundiaí até Barretos, conhecendo ONGs, conversando, entendendo o que era de fato a dor deles, o que faltava, o que podia ter de diferente no setor, que eu queria ajudar aquelas pessoas a prosperarem, né? Aí surgiu a ideia da Fomenta. Então, basicamente, hoje, a gente apoia essas ONGs na área da gestão, né? A gente também certifica essas organizações, mas a gente ajuda, a gente tem um programa forte de aceleração de ONGs, igual aceleração de startups, mas é com ONGs, né? Então, empresas, institutos, fundações empresariais que patrocinam esses programas. E aí, por isso, a gente consegue fortalecer essas organizações, torná-las mais eficientes, eficazes, e assim gerar mais impacto social para o nosso país. Muito legal, muito legal. E eu vou frisar o que a gente já tinha conversado antes, né? Para você, é muito bom ter você nesse projeto. Eu lembro que quando a gente conversou, você perguntou por quê, né? Por que eu? E a resposta foi, olha, existem 17 anos entre nós. E aí você mesmo observa e fala, é uma vida. É uma vida, existe uma vida entre nós. E eu acho que nesse momento a gente se conectou emocionalmente e a gente conseguiu compartilhar coisas. E estamos aqui por conta disso, eu creio. Sim. Então, para que saibam, é importante que você esteja nesse projeto, sim, porque existe uma vida entre nós, são muitos anos, e saber o que você pensa, ou como você conduz a sua vida profissional, e não só a sua vida profissional, mas a sua organização, é interessante. Com certeza vai trazer bastante valor para esse projeto. Obrigada novamente. Obrigada. Eu que agradeço, eu que fico muito feliz. Obrigada. Isadora, conta para a gente como é que é essa gestora, como é que, pensando em aspectos humanos, né, na inteligência emocional, como é que você tem desenvolvido isso ao longo da sua vida, como é que você aplica na prática, como é que você faz sua gestão? Certo, é uma pergunta bem difícil, né? Tem tanta coisa para falar que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Eu acho que teve um primeiro desafio de passar, assim, de empreendedora, que é aquele momento que você está fazendo de tudo, né? Você está
validando a sua ideia, e aí começa a crescer um pouquinho, mas você faz um pouco ali, traz pessoas para o barco, mas é uma coisa como se fosse um grupo de amigos, praticamente, fazendo algo acontecer, né? E aí, quando passa um pouquinho ali, que não é mais ali só virar cadeira e falar que se alinha, né? Que você passa a ter mais pessoas, precisam ter processos, etc. Então, eu acho que esse primeiro momento, assim, a gente sempre teve contato com mentores, pessoas, assim, né? Eu sempre tive muita consciência que eu não tinha uma formação em administração, né, de base, então eu sempre pedi ajuda. Então, esse é um primeiro ponto, assim, de saber pedir ajuda, o que é um pouco difícil, né? A gente admitir os erros e pedir ajuda não é fácil, não é trivial. Então, assim, eu acho que a primeira etapa foi montar um conselho consultivo de pessoas muito mais experientes e que sempre estavam ali acompanhando essa jornada, né? E aí depois, ao longo, assim, a gente vai aprendendo as ferramentas, vai aprendendo, vai lendo livro, vai vendo podcast, vai conversando com outras amigas empreendedoras ou executivas ou professoras, enfim, pessoas que a gente admira, né? E aqui eu falo no feminino porque eu tento procurar muito mais mulheres, porque eu afundei a Fomenta junto com um homem. Então, às vezes eu via só depois de um tempo que eu comecei a ver que eu estava até me masculinizando um pouco, que eu precisava fazer umas pazes com o meu lado feminino e que tudo bem liderar assim, né? E aí, acho que nesse momento até, aí eu comecei também a trazer a terapia, começar a fazer terapia para montar esse escudo, né, para me fortalecer emocionalmente, para conseguir, de fato, lidar com tantas decisões, né? Eu acho que são muitas decisões no dia que a gente tem que tomar e assim, como que a gente está preparado emocionalmente, fisicamente, de saúde, para poder, ali de bate-pronto, tomar uma decisão ou não, ou parar, saber parar e não falar impulsivamente, né? Eu lembro que no começo eu fazia muitas coisas por impulso, então vinha reclamação de colaborador, eu queria arrumar logo, ou vinha alguma reclamação de cliente, queria fazer logo acontecer, ou então tinha uma ideia nova, vamos fazer, e sai fazendo e não para pensar. Então eu tive que aprender que tem que, às vezes, beleza, tem a ideia, mas dá aquele tempo, né? Um pouquinho mais devagar, né? Um pouquinho mais devagar. Mas assim, é uma pergunta bem, bem, assim, dá para ficar horas aqui falando como que foi a trajetória, mas com certeza eu vejo cada dia mais a importância da gente se cuidar pessoalmente para poder cuidar dos outros, né? E a importância, assim, da gente se admitir, mas também ter autocompaixão, né? Não querer ter tudo, assim, querer ser perfeita, né? E saber trazer gente para o barco que é complementar. Então, basicamente, a minha gestão hoje em dia, ela é horizontal, porque é uma organização jovem, é uma organização pequena, nós não somos em tantas pessoas assim, mas existe já existe uma hierarquia, tudo, né? E eu sempre tento trazer muita conversa, transparência, tudo. Mas vou te confessar que a autocobrança ainda é muito forte, em querer sempre dar conta de tudo, sabe? Mas essa palavrinha essa autocompaixão que você fala é importantíssimo. Só de você ter consciência disso já é uma grande coisa, né? O resto a gente vai evoluindo, né? Na caminhada, vai trabalhando. Com certeza, com certeza. Isadora, pensando agora numa organização, você falou que a sua é jovem, você é bem mais jovem, mas com certeza tem contato com outras organizações, com outras ONGs também. Na tua opinião, o que pode dificultar dentro de uma organização uma prática de competências comportamentais, né, da inteligência emocional, que podem contribuir para uma gestão mais humana, para um ambiente de bem-estar? O que pode atrapalhar? São os objetivos, a cultura? O que atrapalha? Acho que a cultura que você falou, para mim, é o que mais bate, assim, né? Assim, porque tudo bem ter objetivos, né? É importante ter metas, é importante ter um direcionamento,
uma motivação, mas acho que a cultura ali do dia a dia realmente é muito importante. O que eu vejo, às vezes, até, assim, a gente tem um processo, né, nessas acelerações com ONGs, que começa a falar de cultura, de gestão, e vai falar da liderança, né, para a gente poder desenvolver ali a eficiência da gestão, modelos de negócio, etc. E acaba até que muitas vezes as pessoas, cabeças, né, as fundadores ou lideranças das ONGs são muito mais velhos que nós, né? Então já existe uma barreira ali, né, de também assim de conversa. Mas no fundo a gente depois eu fui vendo assim que não é tanto geracional, sabe? Eu acho que existe, a gente às vezes pensava, né, nossa, tais pessoas estão mais resistentes em trazer uma cultura mais humanizada, porque a gente falava, conversa com os seus colaboradores, vamos trazê-los, né, para entender qual é a demanda, né, assim, o que de fato tem uma transparência, ter uma colaboração, né, um ambiente, assim, genuíno mesmo, aberto, né, e aí a gente achava, às vezes, assim, que isso é uma coisa mais dessa nova cultura, dessa nova economia, né, de ser muito colaborativo. Mas depois a gente foi vendo que não, tem muitas organizações de pessoas muito mais velhas que já atuam dessa forma, né? Então, por isso que eu acho que é a cultura, né? A cultura de quem está liderando, quem imprimiu ali do jeito que é feito. Eu acho que existe muito, porque aí colocando na minha posição de líder, é muito difícil. Quando você abre, você recebe de tudo. Você recebe elogio, você recebe crítica. E normalmente, quando você abre muito, recebe crítica, porque as pessoas elas estão ali para apontar melhorias de processos, apontar os erros e tal. E é difícil, dói você receber críticas. Ainda mais de algo que você criou, que você sonhou, que você fundou. Ainda mais ONGs que normalmente não são profissionais bem reconhecidos, né, valorizados pela sociedade, acham que tem que fazer tudo pela caridade, pela solidariedade, são mal pagos, as pessoas não entendem direito como funciona. Então, a pessoa parece que, às vezes, é normal ficar na defensiva, né? O ser humano já é normal, né? Ficar mais na defensiva, recebendo críticas. E aí, quando é você que está doando a sua vida para fazer aquilo acontecer, então, eu acho que talvez essa resistência, né, de implantar o desenvolvimento dos soft skills é por isso que pode abrir muito, né? Vai deixar muito... vai expor os defeitos, né? Eu acredito que pode ser um pouco por aí. Talvez a cultura e talvez o receio de a gente se colocar vulnerável, né? Exatamente. Pro ambiente. Não é fácil. Não é fácil. Até porque existe uma ideia, assim, muito antiga, que agora já está mudando mesmo, assim, mas de que a liderança tem que ser aquela pessoa forte, que tem todas as respostas, né, e que não chora, né, e que não sabe, que sempre sabe tudo, né, então, enfim, mas por um outro lado, eu vejo uma onda muito grande em trabalhar, desenvolver os soft skills e ter uma cultura mais humanizada, tá? Uma das frentes de trabalho da Fomenta, inclusive, a gente trabalha com grandes empresas, como se fosse um voluntariado corporativo. E um dos objetivos é, de fato, desenvolver as soft skills, as habilidades comportamentais durante o trabalho voluntário. Então, por quê? Porque quando você coloca um time de cargos variados e de áreas variadas de uma grande empresa para resolver um desafio de gestão de uma ONG, você tira o ego, porque o que está na mesa não é o cargo, não é a área, não é se fulano fez isso, aquilo. É como que a gente vai otimizar o transporte de crianças de câncer em São Paulo, da Zona Leste para a Zona Sul. Então, é uma causa muito mais nobre. Então, todo mundo fica do mesmo lado da mesa. Então, com isso, você consegue desenvolver mais a questão de saber ouvir, de ter a empatia, a questão de você saber negociar, de respeitar, né, trabalhar em colaboração, né, entender qual é o papel ali de cada um. Então, eu acho que o trabalho voluntário, ele ajuda muito no desenvolvimento das soft skills. Ajuda. Eu sou prova disso, eu costumo dizer que, porque eu sou
muito da área de exatas, né? Sou engenheira e há tempo todo da vida fazendo atividades nessa área, mas eu digo que eu desenvolvi as minhas competências comportamentais fazendo trabalho voluntário. Então, eu Olha só, concordo com a gente nem você. tinha combinado, hein? Não tinha mesmo, né? Mas eu digo isso porque foi o que me ajudou a observar o mundo através de um outro prisma. Que E você demais. fala algo interessante, você fala sobre o ego, né? Quando a gente tira o ego, tudo fica mais fácil. E aí, pegando esse gancho e indo para as pessoas, para os indivíduos dentro das organizações, fora esse fato do ego que você já colocou, o que mais pode dificultar alguém não perceber que isso é importante, né? Você falou de uma onda, que você percebe que já existe esse movimento, mas o que mais pode ser que segue as pessoas no sentido de não vou observar porque talvez não me traga valor, não sei. Entendi. Olha, é uma pergunta difícil essa, mas assim, quando você começou a perguntar, você falou do ego, né? Me veio um pouco assim, também do medo, né? Porque eu acho que quando você não percebe, né, que você precisa desenvolver alguma coisa, tal, ou é porque tá faltando um pouco do autoconhecimento, né? De você parar e se observar e refletir como você está fazendo, e também, às vezes, falta um pouco da conversa com quem você trabalha, né? Quem está por, assim, para dar um toque, os famosos feedbacks, as conversas ali, né? Duras, mas que são necessárias. E eu não vejo que existe essa cultura de feedback, uma cultura de conversas duras, tão fluida nas organizações, assim, porque realmente é difícil, né? Então, eu acho que o medo de você... porque é difícil você dar um feedback negativo, né? Você não sabe... A gente não é formado em como fazer, como falar, não sabe se a pessoa tá... Como que ela vai receber, se ela tá num dia bom ou não. É difícil, às vezes, acho que todo mundo já recebeu um feedback que marcou até hoje, porque não foi muito bem dado, e às vezes não foi nem culpa da pessoa, né? Então, assim, acho que a primeira coisa que me veio à cabeça quando você perguntou, eu acho que é um pouco desse medo, e aí esse medo faz não ter essas conversas, a pessoa não tem retorno, e aquilo fica, sabe? Ela não percebe nem que precisa, né? Que isso é importante. E Ou nem que seja, precisa, o que é feedback, importante. mesmo que mais duro, no sentido de tratar de algo crítico, né? Dolorido, se for feito talvez com transparência e carinho, talvez a gente consiga, mas precisa exercitar, né? Você falou, a gente não é treinado para isso, né? A gente precisa exercitar. Exato. Mas também, Uma de coisa um falando lado... do Ai, medo, desculpa. desculpa porque eu lembrei, você falou do medo, também vai para o outro lado, da gente não ter medo desse feedback, de dar o feedback, porque se é um exercício, a gente vai ter que começar, mesmo que no início a gente erre Boa, às né? vezes, né? Mas precisa começar. Aí pede Porque precisa praticar, né? precisa praticar, Exato. pede Não, perdão e para exagerar. pensando, imagina, e pensando um pouco, acho que na parte mais externa, assim, né, da importância do desenvolver as soft skills. Não sei se vai fugir um pouco da sua pergunta, mas as empresas estão cada vez mais, eu tenho visto, tem até startups que são especialistas em fazer processos seletivos baseados no comportamental, né? Porque, assim, está cada vez mais pautado isso, né? A importância do comportamental e a importância do fit cultural, que realmente faz sentido, né? Antes, às vezes, a gente até achava isso, isso é modinha, ou então a gente ficava chateado, né? Quando não era admitido em algum processo seletivo, porque falava você não tem o fit cultural, mas hoje, talvez até por estar do outro lado agora, eu vejo o quão importante é. E, assim, as pessoas que desenvolvem, que conhecem mais, né, têm mais o conhecimento de si, das suas fortalezas, do seu estilo, é muito mais fácil, né, a conversa, e é muito mais fácil você fazer esse matching com que a própria empresa ali também tem de estilo de trabalho, do que funciona, isso é muito real, né? Então, eu percebo que
que está sendo muito importante o desenvolvimento de soft skills, então as pessoas estão começando também a abrir para se desenvolver, para observar e ver que é importante, que não é balela das empresas, né? Não é balela, traz resultado, né? Traz valor. Porque o bem-estar traz valor, né? As relações humanas sendo melhores, elas trazem valor. Eu porque gostei não tem certo e errado, né? Desculpa te interromper. Não é porque essa cultura é a melhor. Não, cada cultura é uma cultura. É como se fosse uma pessoa, praticamente, até, né? É uma pessoa jurídica, né? Uma pessoa jurídica que tem aquelas características que funcionam daquela forma. E tudo bem se você não se encaixar naquilo, né? Mas é importante a gente se conhecer para também a gente tirar esse peso. Realmente eu sou de outra forma, mas eu vou me encaixar melhor nessa outra PJ, né? Verdade. Porque eu acho assim, talvez, porque como a gente vive num ambiente onde as oportunidades não sejam tão grandes, porque a gente vive em crise e crises em cima de crise. Uma negativa pode doer muito, mas pensando do lado do que você está falando, quando a gente não tem esse fit cultural, o sofrimento é muito maior, né? Então, mesmo que a negativa doa, talvez traga um benefício se a gente entender, tiver o autoconhecimento, né? E entender que a gente precisa buscar também organizações que encaixem com a gente, né? Claro, com certeza. Eu entendo que tem, diversas situações, né, assim, de busca de emprego, mas no mundo ideal, né, assim, para quem pode, de fato, é uma via de mão dupla, né, a pessoa tem que escolher e a empresa escolher também a pessoa, né. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. De novo, você falou de onda, você falou de movimentação no sentido até de alterações nos processos de contratação, né, de startups que observam isso. Você vê ainda organizações que estão com um pezinho no século passado, ou você já sente que existem líderes com comportamento diferenciado, ou ainda precisa trabalhar muito nesse aspecto, na sua opinião? Eu acho que tem de tudo, né? Eu acho que eu não sei se sempre vai existir de tudo, mas talvez, ou se é só nesse momento de transição, mas ainda existe, claro, a gente, não só pela Fomenta, mas às vezes até por conta de contato familiar, contato de amigos, né, que a gente conversa com pessoas de outras empresas, a gente vê, assim, né, algum pensamento um pouco mais antigo, vamos dizer assim. Então, agora, eu acho que eu não sei, é muito a minha bolha também, né? A minha bolha é um mundo mais, assim, eu acabo consumindo muito conteúdo de startups, de inovação, até porque a gente tenta trazer essa parte mais nova que está surgindo para levar para o terceiro setor, para as ONGs, né? Mas acaba que nessa bolha eu vejo muitas pessoas assim fazendo cursos, né? Eu lembro que quando estava ainda no presencial, tem uma grande organização que sempre faz palestras sobre a nova economia, essas coisas, até os jargões aí, né, que a gente escuta de inovação. E eu fui fazer um curso presencial e eu era a mais nova, de longe, assim, eles tinham muita gente, assim, com anos de experiência, assim, donos de empresas, empresários, assim, do país todo, que estavam lá querendo se reinventar. E a gente estava falando de inovação do RH e de novos modelos até de sociedade, né, de como você enxerga, começa a engajar os seus colaboradores até tornarem seus sócios, né, e como fazer uma gestão horizontal, mais transparente, e eles ficavam assim, nossa, mas isso não é possível fazer, mas ao mesmo tempo eles estavam ali, não, tá bom, vamos se ver. Se esforçando para ouvir, pelo menos, né? Exato, exato. Eu acho legal o ambiente de um capitalismo mais consciente, né, Isadora? Exato. E é difícil, né? É muito difícil você mudar da água para o vinho e dá mais trabalho. Dá mais trabalho você ouvir as pessoas e não fazer só do seu jeito, né? Eu sou o chefe, vou fazer só assim, né? Dá muito mais trabalho. Mas eu acho que o resultado é
mais sustentável, né? Eu também acho. O trabalho, sim, a gente observar pessoas e não passar por cima delas, né? Observar, ouvir o que você falou, né? Ouvir as pessoas, não fazer do seu jeito que você disse também, dá muito Dá mas é trabalho. importante. Como é que a gente faz gestão de conflito nesse ambiente mais colaborativo que você diz aí? Ah, boa pergunta, boa pergunta. Nossa, ótima pergunta, porque acaba que nesses ambientes mais colaborativos, acaba tendo como é que eu digo, assim, uma coisa branda demais, às vezes, até, né, que o pessoal fala. Daí, Todo quando mundo é é para amigo? aí, quando às vezes é até mais difícil achar as inimizades, né, mas quando acontece algum conflito, assim, eu assim, eu tive a sorte ainda de não ter nenhum conflito muito grande, muito sério, né, na minha organização, né? Mas eu acho que acaba que o ambiente colaborativo, ele deixa muito claro as regras de, assim, a gente lá, por exemplo, a gente sempre fala de conversas transparentes, né? Tá até na nossa cultura, assim, né? E que os melhores argumentos ganham. Então, assim, não é a questão pessoal, né? Então, acho que deixar sempre claro, desde sempre, não só nos momentos de conflitos, mas em outras atitudes, que sempre é importante ter as conversas transparentes para o negócio e para as pessoas prosperarem, e que as melhores ideias, os melhores argumentos vão ser melhor, não é a pessoa que está falando, é a melhor ideia, o melhor argumento. Eu acho que talvez quando existe um conflito já está ali no flow, é assim que vai funcionar. Para todos os outros temas funciona assim, né? Eu imagino que num ambiente mais colaborativo seja mais fácil você sentar para conversar e pôr todo mundo ali na mesma conversa, alinhar as coisas. E pensando que nesse ambiente colaborativo que ainda não é realidade para muitas organizações, né? Ainda existe uma estrutura hierárquica, principalmente nas organizações maiores. Como é que a gente constrói esse ambiente colaborativo? Qual é a dica? Como é que a gente faz o time trabalhar de forma colaborativa? Olha, é bem difícil, viu, Luciano? Não vou dizer que é extremamente fácil, não, assim, porque Porque, assim, cada pessoa funciona de uma maneira, né? São perfis diferentes. Mas eu acho que quando a gente. Foi o que eu te falei, né? Ter aquela cultura bem impregnada em todas as ações, não só quando convém, né? E eu acho que acaba se todo mundo está tendo aquela atitude de colaboração, então, desde das altas lideranças, né, que eu acho que é sempre importante o exemplo, não adianta nada eu chegar, olha, o meu time tem que ser colaborativo e eu sempre estou fazendo sozinha, eu sempre não, sabe, não peço ajuda de ninguém, não, a gente tem lá uma outra questão, assim, de não trazer as coisas perfeitas, né? De testar antes, né? As ideias, assim. Então, vem com rabisco. Mas se eu sempre chego com o PPT perfeito, então não estou mostrando esse exemplo para o meu time fazer assim. Então, eu acredito que é muito importante as lideranças também trabalharem colaborativamente entre os outros líderes, em chamar, envolver as pessoas para as reuniões estratégicas, assim, lógico, não é tudo que consegue, mas sempre, pô, vamos fazer uma decisão, chama, e você vai, cada time vai vendo como que é a melhor forma, né? Tem gente que gosta de perguntar tudo e funciona. Tem outros times que não funciona perguntar tudo, senão a gente vai ficar até 3 anos para resolver o negócio, né? Então, qual que é o melhor formato, né? E aí eu acho que o principal, assim, de trabalhar em colaboração é quando a gente tem um objetivo muito claro, onde a gente quer chegar com aquele projeto, com aquele programa, com aquela ação, comitê interno que seja, e aí sempre mostrar os resultados daquilo. Olha só, a gente conseguiu porque foi o time todo, né? Então, sempre reforçar os ganhos do time e o líder reconhecer, né, isso também. Então,
Eu não sei, eu acho que é uma pergunta assim que é bem difícil de responder, talvez eu ainda esteja aprendendo com isso. A gente aprende sempre, né? É, Mas você sim. falou de algo bom, reconhecimento. Eu sempre ouvi que o reconhecimento ele promove o engajamento, né? Então talvez promova essa ação colaborativa, né? Que você fala, Sim, totalmente, né? totalmente. Eu acho assim que. E eu não sei também, a gente tem um caso peculiar, porque nas ONGs que a gente sempre trabalha com ONGs, é sempre o coletivo, é a organização da sociedade civil, né? O termo. Então, é muito bonito de ver, assim, um grupo que se organizou para resolver um problema social, um problema ambiental. Então, acho que acaba sendo um exemplo também para nós. É muito difícil ter projetos internos individuais, né? Então, é meio que forçado também a trabalhar, são projetos complexos, então não tem como uma pessoa ser boa em tudo, tem que ter um pouquinho de cada pessoa ali para o negócio se construir, né? Uhum. Legal. E o que um líder não deve fazer? Se ele fizer, ele destrói esse ambiente colaborativo, esse ambiente de bem-estar. O que ele não deve fazer? Eu acho que quando você falou destrói, eu lembrei de confiança, destruir confiança, né? Confiança. Uhum. E aí eu acho que destruir confiança é você não. O básico, né? Não ir com a ética, é você falar que faz uma coisa e não faz tudo errado, assim, nas costas, né? Uhum. Mas eu acho que um líder não deve fazer, assim, para não ser o trivialzão, assim, eu não sei, cada dia que passa eu vejo a questão do ego, sabe? Acho que um bom líder não tem que ter um ego muito grande, tem que saber gerenciar o seu ego. Todo mundo tem ego, né? Gerenciar o ego. Mas gerenciar e saber domar o ego. Porque você Domar tá. o ego. Muito bom. Porque é óbvio que você está numa posição que te traz, assim, um certo poder, minimamente que seja, né? Assim, e que te traz também um reconhecimento, você fica feliz, e você provavelmente é a pessoa que mais sabe, vamos supor, da estratégia ali da sua área, ou até do produto, né? Se é algo recém-formado. E aí você quer ter todo o reconhecimento, não, eu sei fazer melhor, e não querer formar as pessoas, e ficar com ciúmes de um liderado seu ser melhor do que você, sabe? Eu acho que cria um ambiente tóxico, cria um ambiente que não é de crescimento, é sempre olhando para você, e aí não funciona, né? Não funciona. Não funciona. Verdade. Gostei do domar o ego. Muito bom. É difícil também, É né? difícil, é muito difícil, porque envolve autoconhecimento, porque a gente só reconhece que a gente precisa ser mais humilde quando a gente começa a olhar para dentro, né? Fazer essa autorreflexão e perceber algumas coisas que não são tão legais, né, na gente. Sim, e todo mundo tem coisas não legais, Todo né? mundo, Todo mundo. todo mundo. Pensando nesse nosso momento, a humanidade sempre se transforma, é normal, mas agora com muito mais rapidez, né? Principalmente transformação de tecnologia, tudo muda muito rápido e fala-se muito sobre futuro de trabalho, como é que vai ser daqui a um tempo, pessoas Uhum. ficam ansiosas, né? Com esse movimento todo. Qual é a característica, né? Qual é a cara dessa pessoa que o mundo quer para uma posição de liderança? Como é que ela precisa ser? Olha, eu não sou especialista em RH, tá? Nem de liderança, mas eu acho que é essa liderança mais humanizada, assim, acho que eu vou falar o mais básico para eu não me comprometer com especialistas da área, mas eu diria que essa é uma pessoa mais humanizada, assim, que consiga normalizar e consiga provocar transformações na organização de seres humanos, que é normal, assim, as pessoas não precisam ter um padrão, né? Eu acho que
Isso é uma coisa que eu acho que eu gostaria, não ter um padrão de liderança, sabe? Eu sei que tem vários conteúdos, livros, linhas acadêmicas de vários tipos de líderes, etc. Mas ainda no mainstream, ainda assim, no que a gente sempre vê, ainda são alguns estereótipos, né? E eu queria que fosse cada vez mais desmistificado esses estereótipos de liderança, porque aí não importa se a pessoa ela faz muito bem o que ela faz, inspira as pessoas, está ali para formar, tá ali para não, né, só pensar em si. Eu acho que ela se torna mais humana e faz com que as outras pessoas sejam humanas e tudo bem, né? A errar, tudo bem, ter o tempo ali de maturidade, enfim. Não sei, eu imagino que com tanta coisa virtual, tecnológica, eu acho que vai precisar do lado mais humano ser bem mais normalizado. A gente não viu agora na pandemia normalizar os nossos filhos, crianças, virem, né, eu não tenho filho, eu tô falando no geral. Virem aqui na câmera, cachorro, que antes era uma vergonha, né? Assim, não, tô trabalhando, não pode. Agora é até legal, a gente fica esperando, né? Fica esperando, é verdade. Esperando, às vezes você quer ver, nossa, tá na cozinha, ai, que legal, olha. Com uma roupa mais, né, naquela formalidade. Já quebrou, né? Foi quebrando, né? As pessoas ficaram... foram ficando mais humanas, talvez, não sei. Eu gosto quando você fala sobre desmistificar padrões, né? E simplesmente ser humano. E aí eu posso traduzir, você diz para mim se você concorda ou não, que esse ser humano... porque a gente pode ter ser humano de tudo quanto é tipo, mas é um ser humano ético, né? Que valorize esses conceitos morais, né, de tolerância, de diversidade, de inclusão, da colaboração, da humildade, né, palavrinhas todas que você falou aqui, de construir um ambiente de confiança, né? Totalmente, né? Eu concordo com o que você falou. Eu acho que eu sempre penso assim ser uma boa pessoa, né? Do seu jeito. Ser uma boa pessoa. Não precisa ter. É lógico que tem os defeitos, tudo, né? Mas todo mundo tem os defeitos, né? E se é feito de uma forma respeitosa, né? Respeitosa. Tá ali para melhorar, enfim, é normal. Será que a gente consegue, em uma palavra, definir o que é a boa liderança? Falou várias aqui, né? Eu tenho várias aqui que eu anotei. Olha, Luciana, eu acho, assim, uma vez eu fiquei com essa palavra na cabeça, não sei se é a melhor, mas eu ainda estou com ela na cabeça, que é, assim, uma boa líder, uma boa liderança é uma pessoa generosa, que é uma pessoa... Que ótima eu não palavra. sei se é a melhor, assim, mas para mim tem funcionado pelo processo que eu estou passando, assim, né, eu acho que essa questão, você ser generosa em compartilhar informações, em querer formar as outras pessoas, em querer ver as pessoas serem melhores do que você, e você não querer ter só o reconhecimento, que tudo bem... Mais altruísta, né? Algo mais altruísta. E ser generoso consigo mesmo também, de que a gente não é perfeito, tem diversas formas de ser líder, que tudo bem, você não precisa estar com todos os checklists ticados do que tem na revista, né, para ser líder, que principalmente, acho que quem é mais novo, ou quem acabou de receber uma promoção de liderança, não sei, principalmente as mulheres, tem muita questão da síndrome do impostor, né? Síndrome da impostora. E eu acho que a gente tem que ser generosa com nós mesmos, assim, no sentido de tá tudo bem, você tem as suas competências, é por isso que você está aqui, suas habilidades, tem ao chão aí, tem a vida para aprimorar, para desenvolver. E eu acho que isso torna você uma pessoa melhor, você fica mais leve, você vai lidar com as pessoas melhor, senão você vai ficar sempre, você vai ficar, desculpa a palavra, né, brava, ia falar uma palavrão aqui, já veio aqui, você vai ficar brava com você, e aí fica pistola com todo mundo, né, porque acaba
E cria um ambiente pesado, né? Sem querer, a gente acaba criando um ambiente defensivo, né? Pesado. Isso. Por isso que eu acho que generoso, assim, generosa, talvez é o momento que eu estou pensando, assim, como liderança. Que ótimo. Essa palavra é maravilhosa, é linda, inclusive, né? Assim, é bastante altruísta. Não é qualquer um, eu digo que observa, né? Parabéns, assim, no bom sentido, né? Sim. Isadora, pensando eu sei que, né, a gente falou que nós temos aqui gerações, podia, né, se eu tivesse tido filho há 17 anos, você poderia ser minha filha, por exemplo, e a gente sabe ainda que tem gente mais nova, a gente até comentou de outras pessoas que já estão fazendo atividades até similares do que a sua, e são mais novas ainda, saindo de universidade, e temos exemplos, né, reais dessas pessoas. Qual a mensagem que você dá para essas pessoas mais novas que estão aí começando, e muitas já com poder de liderança, né, com poder na mão e tomando decisões? Qual é a mensagem que você dá para eles? Caramba, até me emocionou, assim. Eu acho que é pedir ajuda. Eu acho que assim, para mim fez muita diferença ter o conselho consultivo. Foram diversas pessoas, né, diversos conselhos, todos me ajudaram. Pedir ajuda para amigas empreendedoras, outras pessoas que estão nos cargos que você está ocupando. E se cuidar, né? Se cuidar para não ficar depois se sentindo mal. Até o corpo dói, né, Isadora? Tô emotiva hoje. Você foi falando das pessoas, eu fui lembrando das pessoas que você que a gente comentou lembra, na conversa. Daí eu me emocionei. E aí, são elos emocionais, né? A gente lembra aí. Porque eu vejo a carinha da pessoa ali, a batalha, o quanto as pessoas se cobram, se pressionam, né? E tem tanta gente que quer ajudar, gente boa que quer ajudar, né? Então, acho que é isso, é não se cobrar tanto, pedir ajuda, saber cuidar de você mesma e é isso, assim, acho que tem uma frase, assim, acho que foi de podcast que eu vi, que a gente tem essa síndrome de super-heroína e de querer, né, segurar todos os pratinhos, deixa alguns pratos cair, não tem problema, é natural, normal, né? Então, acho que é isso, pedir ajuda, normalizar, tudo tem seu tempo e cuidar de você. Você é primeiro, antes do seu CNPJ. Porque senão a sua empresa vai para o ar. É verdade. Isadora, muito obrigada, conversa boa, obrigada de novo por você ter aceito participar, que veio aí com essa doçura toda, com essa emoção, porque com certeza traz um tempero diferente para o projeto, e isso é muito importante. Obrigada, Luciana, eu que agradeço, eu fico super honrada, eu já vi algumas pessoas, vou acompanhar todos os outros vídeos, assim, pessoas incríveis, né, muito, assim, com muita experiência, e aí eu, de fato, eu fiquei me perguntando, mas o que eu posso, né, contribuir, assim, mas você me convenceu eu fiquei muito feliz, e eu acho que se puder ajudar, contribuir, até mesmo pessoas mais novas que estão enfrentando, eu já vou ficar muito feliz. Então, obrigada mesmo pelo convite, foi muito importante. É verdade. A gente, às vezes, traz um prisma diferente, né? Está falando sobre o mesmo assunto, mas traz uma visão diferente, um prisma diferente, uma experiência diferente. Valores diferentes, né? Isso faz toda... Está falando diferente, mas faz toda a diferença, né? Traz um valor. Maravilha. Obrigada, conte comigo, então. Obrigada. Até breve. Até mais. Tchau, tchau.